Em meio à divulgação de mais uma pesquisa eleitoral nesta segunda-feira, o clima fica cada vez mais quente na política brasileira. 6 dias antes da eleição, a troca de farpas entre os candidatos toma conta do centro do debate, o foco do debate, né? Poucas propostas e muitas farpas trocadas. Para analisar esse cenário político quase bélico nesse contexto, a gente vai contar então com a presença dos cientistas políticos Marcos Rocha e Rodrigo Jacomê. Sejam bem-vindos, né? Obrigado, boa noite. Bom, eu estou enganado ou sempre foi assim? Né? A gente sempre esquece dos últimos pleitos, mas a coisa foi sempre nesse nível, porque eu vejo alguns candidatos tentando colocar as propostas, mas o foco do debate hoje está em trocar farpas. Isso é coisa da militância ou as campanhas estão mesmo centradas em detonar o candidato adversário? Rodrigo. Bom, a questão da polarização, eu tenho repetido em alguns programas e palestras que eu tenho feito, a polarização em si, ela representa duas maneiras de discutir, duas formas em que divergimos sobre os meios em que, como podemos levar o país ao desenvolvimento, tá? A polarização, ela não acontece porque os partidos polarizaram as pessoas, mas sim porque as opiniões convergem para dois extremos. Um que o PT sempre representou, que foi um projeto onde a distribuição de renda ela era mais importante, no outro onde o PSDB representava em que a estruturação de certas carreiras de Estado, reforma administrativa, fazer poupança, superávit, eram duas maneiras de enxergar o mundo, duas maneiras em que divergíamos sobre como tratar o orçamento público. Uhum. Nesse ano, só que falar economia é complexo. Economia é difícil, é uma coisa Acabamos de falar sobre. Entrou nessa eleição agora, entrou um debate que permite ao cidadão participar sem riscos, que é o debate em que se discute moralidade, que se discute honestidade, se discute, questões que não estão voltadas para a economia. Uhum. Pouco se discutiu economia nessas eleições. Sim. Se discutiu mais questões que são propícias ao eleitor tomar uma posição, querer falar, como a gente brincou no início, mesa de bar, não é? Uhum. Então, por mais que eu tenha visto que o eleitor entrou, nas pesquisas que eu faço, eu percebi que o eleitor entrou com um nível de informação menor do que os anteriores, o engajamento é maior. Sim. O engajamento é maior por tratar de temas que são mais fáceis de serem debatidos, pelo eleitor que não tem... Tem uma literatura na ciência política que fala do custo da informação. Esses temas têm um custo de informação menor. Sim. E permite que os eleitores se arrisquem. Por exemplo, por isso que os grupos de WhatsApp das famílias estão impossíveis de serem visitados. Né? E hoje, Marcos, eu vi um debate entre dois amigos, cada um de um lado, e eu fiquei percebendo, porque um incitava o outro, dizendo: tu leu o plano de governo do teu candidato? E o outro: mas se tu leu? Mas não, eu li dos dois. E aí começou a discussão sobre o plano de governo, mas no fim o troço sempre descamba para essas questões. Ou seja, aquilo era o que menos... Começou como sendo algo importante e já depois deixou de ser algo importante. O plano de governo dos candidatos parece que não foi tão importante nesse pleito. Ou estou errado? Está certo, mas de fato tem assim uma predominância no debate eleitoral hoje de pautas morais, mas ela não vem da campanha. Né? A gente pode ver que já há alguns anos essas pautas morais elas foram mobilizadas justamente por esses grupos políticos que hoje se encontram, por exemplo, ao redor do Bolsonaro. Né? Então, a gente, voltando um pouquinho de tempo à polêmica em torno da exposição no Santander Cultural, por exemplo, ou vai todo o posicionamento do Bolsonaro a respeito de pautas morais, mesmo durante os governos do PT. Né? Ou então em torno de coisas como o perigo da venezuelização do Brasil, ou do chamado por eles kit gay, que nunca existiu. A religião chegou ao segundo turno. Eu não me lembro, pelo menos nos pleitos passados, entre PT e PSDB, se o fator religião foi tão importante quanto nesse. A gente está percebendo isso, pelo menos, por parte do Bolsonaro, até mesmo no seu slogan. A religião sempre teve um papel importante, tanto que mesmo os governos do PT tiveram apoio da Igreja Universal, por exemplo. Né? O Lula teve apoio desse segmento. Então, a religião sempre teve ali. Setores como a CNBB se posicionavam. Sim. Então, não é uma novidade. O esforço do Haddad, para deixar claro também, isso a gente viu no
nos últimos programas dele, imagens junto a cultos religiosos, enfim, a Igreja Católica, também as igrejas neopentecostais. Isso participou também hoje desse pleito. Eu não me lembro, vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Estou dizendo que já houve participação, mas da campanha, né, acenando para esse tema. Pela própria característica do debate ser muito mais afeito ao que é próprio das instituições religiosas, que discutir moralidade, que discutir o comportamento ideal, acaba se tornando um espaço mais propício para ser discutido por essas comunidades. Mas, de fato, a campanha foi tomada por esses assuntos e acabou escanteando qualquer discussão mais detalhada de governo. A gente não sabe em detalhes o que as poucas visões que a gente teve, por exemplo, sobre as propostas do Bolsonaro foram o candidato, eventualmente pelo vice ou assessores, foram desautorizados por ele depois. Né? Ou seja, eu tenho dito que a gente nunca teve, talvez, é paradoxal, desde a redemocratização, uma eleição tão opaca. A gente tem um candidato que hoje está em primeiro colocado e passou boa parte do tempo no hospital, por uma infelicidade de um atentado. O pleito começa com o Lula como candidato e o PT segurando o máximo que pode, mesmo preso, e depois colocando o Haddad não exatamente com uma pauta programática, mas tentando se associar ao Lula. Né? Haddad é Lula, não era Haddad é redistribuição de renda ou algo do gênero. E uma pauta que não é em torno de programa de governo. Então, nunca, e as redes sociais inundadas de notícias falsas, talvez dê tempo de a gente falar sobre isso. Então, talvez a gente nunca tenha tido tão pouco acesso tão pouca visão sobre o que vai ser o Brasil a partir de 1º de janeiro. Bom, vamos para a pesquisa, gente. A pesquisa eleitoral da Confederação Nacional do Transporte mostra, então, Jair Bolsonaro, do PSL, com 57% dos votos válidos na disputa à presidência da República contra 43% de Fernando Haddad, do PT. O levantamento mostra a maior rejeição ao petista, com 51% contra 42% que não votariam no ex-militar. Por que, na visão de vocês, a rejeição ao Haddad tem aumentado? Apesar de toda a manifestação e o esforço, né, contra um candidato movendo, e das manifestações que a gente viu, muito mais contra o candidato do que a favor de Haddad, por exemplo, a gente vê manifestações contra Bolsonaro e movendo vários partidos e setores, não só da esquerda, e a gente vê então o crescimento nessa pesquisa de uma rejeição ao Haddad. É o Haddad ou é o antipetismo? A radicalização, eu quero unir os dois temas que nós temos hoje, tá? Tá. A radicalização que o eleitor levou ao processo eleitoral fez com que os dois candidatos que chegassem ao segundo turno fossem os que menos fizeram campanha. Concordas? Sim. Quando o Haddad entra na campanha, o Bolsonaro sai da campanha. É mais ou menos no mesmo tempo, não é? Por que isso acontece? E por que isso tem a ver com a rejeição? Eu acompanho muitas pesquisas, faço análise de pesquisas e percebi nesse ano que medir a rejeição é uma coisa que não tem muito critério. Veja bem, a diferença, os institutos de pesquisas, eles divergem com relação à rejeição entre os candidatos, mas não com relação à posição deles na intenção de voto. Por que isso acontece? Primeiro porque a radicalização, o que às vezes a gente chama de polarização, não é, na minha opinião, o que há de negativo, mas a radicalização, sim. A radicalização de posturas é algo negativo, porque ela leva a conflitos. Essa radicalização, essa rejeição ao sistema político inibiu os candidatos a apresentarem propostas. Porque tudo aquilo que um candidato apresentar de propostas leva ele a perder eleitores e não a conquistar eleitores. Por isso, eles evitam o debate, tá? Evitam o debate de ideias, evitam propostas. E a rejeição é tão difícil de medir, principalmente num clima como esse, que no início da campanha todos os candidatos tinham mais de 50% de rejeição. Então ninguém seria eleito. Sim. Não é? O eleitor rejeita, nesse momento, ele rejeita qualquer coisa. Tá? E essa mudança de números com relação à rejeição dos candidatos, ela se dá por técnica de pesquisa, tá? Por maneira como se faz a pergunta. Sim. E também porque o eleitor vai escolhendo um, passa a querer rejeitar o outro. Na minha opinião, né, e faço muita pesquisa, trabalho muito com pesquisa, os índices de rejeição dessa eleição não dizem nada. Porque o eleitor rejeita qualquer coisa. Sim.
Nesse caso, por que tu acha, em um determinado momento, a rejeição sempre foi maior ao candidato Bolsonaro? Agora a gente vê essa inversão, pelo menos nessa pesquisa. Acho que desde de 94, as campanhas no Brasil têm girado em torno, tem se decidido entre PT e anti-PT, né? A gente se acostumou a ver PT e PSDB, mas fica claro que hoje o PSDB perdeu a liderança desse outro bloco. O que essa eleição tem de diferente é que está se colocando uma eleição contra o sistema político como um todo. Estou contra o sistema político que emerge depois da redemocratização. Então, o candidato Bolsonaro conseguiu incorporar essa rejeição ao sistema como um todo, né? Fruto, talvez, dos escândalos de corrupção, fruto, talvez, do mau desempenho econômico dos últimos anos. E o PT, por ter sido, durante tantos anos, governo, por até ser meio difícil dizer que, né, o atual governo não deixa de ser alguma continuidade do governo que foi eleito da Dilma, por ser o vice, né? Apesar de tudo que aconteceu e da mudança de agenda. Então, ficou muito difícil para o PT se desvencilhar, se tornar essa agenda de oposição ao que está aí. E com base, na notícias falsas, eventualmente, né, associando o candidato a uma máquina muito pesada que foi mobilizada, associando o Haddad a N coisas que talvez não sejam nem justas, a um problema, talvez um posicionamento equivocado que o Haddad adotou no início da campanha, não fazendo campanha, né, só simplesmente usando a coisa do Lula, que a gente já falou várias vezes aqui, mas eu acho que o determinante mesmo é isso, sentimento antissistêmico que o Bolsonaro incorporou e que falou com o coração das pessoas. Bom, nesse caso agora chegou o momento que o Marcos sugeriu e já estava na pauta. Vamos falar sobre as fake news. Eu vou começar com o Marcos, depois passo para o Rodrigo. Veja bem, ontem a presidente do TSE, desculpa, a ministra Rosa Weber, disse que o tribunal não tem controle sobre a propagação de notícias falsas na internet. Ela usou até uma expressão, abre aspas, não descobrimos o milagre para combater a fake news, fecha aspas. Como vocês analisam esse dilema atual da campanha e a atuação das instituições da justiça a respeito? Como é que a gente pode tentar combater? Esse é o grande desafio para as próximas eleições? Esse é um desafio para as próximas eleições, não só as eleições brasileiras, né? Tem preocupado a Europa, tem preocupado os Estados Unidos. O que fazer quando boa parte do debate público hoje passam por redes sociais? Algumas funcionam através de algoritmos que não são transparentes, né? E teve o impacto que teve nas eleições de 2016 dos Estados Unidos, né? Estão discutindo até hoje lá no Congresso americano. Problema do WhatsApp, por exemplo, que é muito usado no Brasil e talvez não em outros países, é que ele não tem nenhuma transparência, ele não funciona com algoritmo, né? Então ele não tem nenhum filtro e é difícil de saber o que foi realmente compartilhado. Enquanto o Facebook ainda pode te dar uma lista de quem pagou, quem não pagou, no WhatsApp isso é um pouco mais difícil. O dilema que está hoje é regulamentar mais as redes sociais, regulamentar mais o uso do WhatsApp, impor por lei, eventualmente limitação à quantidade de grupos que uma pessoa pode gerir, ou quantidade de mensagens que um usuário pode enviar ao mesmo tempo, ou apostar a longo prazo na conscientização das pessoas, que elas possam filtrar melhor as informações que elas recebem. Acho que o dilema é esse, se a gente vai regular mais ou não o uso das redes sociais. Rodrigo, como é que tu acha que a gente combate isso? Mais leis ou é educação mesmo, ou a mistura das duas? Eu não acredito em nada que se combata através de leis, sabe? Eu não acredito que o cidadão cumpre algo por causa que está escrito na lei. E, ademais, me causa um certo pânico maior do que ver uma mentira, saber que alguém pode decidir o que é mentira e o que não é. Então, o cidadão, a fake news, a mentira que é colocada na internet, ela tem perna curta, tá? A mentira sempre tem perna curta em qualquer ocasião. Em qualquer rede social, eu sei quem está me enviando aquela mentira. Se eu sei que é mentira, se eu acredito que é mentira, não é? E isso tem um custo muito alto para quem propaga ela, que é o descrédito. Por isso, eu não acredito que seja algo que possa ser resolvido por lei. Não acredito que seja algo que possa acabar, tá? Mas acredito que o eleitor, assim como um consumidor, ele passa a gerar descrédito, a tirar o crédito daquele usuário do WhatsApp que me enviou uma mentira,
e principalmente daquele meio de comunicação que me contou uma mentira. Por isso que eu sou descrente quando muitas pessoas dizem que a mídia está manipulando ou os meios de comunicação estão manipulando. No passado, isso poderia valer a pena, mas hoje, no cálculo racional de um meio de comunicação, o que vale a pena, ou um instituto de pesquisa, ou uma empresa de televisão, ou um jornal, o que vale a pena é manter o consumidor, é manter o crédito e manter o leitor, manter a audiência. Isso é muito mais importante do que tentar intervir no processo eleitoral. Agora, esse debate sobre o que é mentira e o que é verdade, me lembra um pouco até aquele livro, 1984, que tinha o Ministério da Verdade, né? Sim. Que decidia o que era verdade e não era. Mas ele acaba por deixar de lado um outro debate, que é meios de comunicação que têm um interesse maior na eleição do que no espectador, né? Do que na sua imagem. E que toda vez que eu abro o Google, eu vejo que há meios de comunicação, sites principalmente, que têm recursos para estar ali, porque senão o Google não estaria me oferecendo eles, né? Então tem uma publicidade paga, mas que não contam uma mentira, porém contam uma opinião dizendo que estão contando uma notícia. Isso me preocupa mais. Me preocupa mais a tendência que esses meios de comunicação têm, porque o Marcos tem, você tem condições de ver que aquilo é uma opinião, não é uma notícia. Mas isso é muito mais difícil, é muito mais refinado do que identificar uma mentira. Entende? Então, isso me preocupa mais, porém, também é o tipo de assunto que, na minha opinião, eu vejo que o poder do eleitor é que vai definir e vai fazer com que isso diminua com o tempo. Só complementar uma coisa com relação a essa coisa, a questão da credibilidade de ser um ativo dessa empresa. Hoje, o próprio Facebook tomou a dianteira do que o STF não fez, do TSE não fez, e apagou um conglomerado de páginas associadas ao Bolsonaro, justamente para manter um pouco a credibilidade das informações que circulam via Facebook. E o problema das fake news nessas redes é justamente a escala industrial paga, utilizando uma míriade de recursos, muitos até às vezes nem permitidos pelas próprias plataformas, para impulsionar essas notícias falsas. Isso é um pouco diferente de eu impulsionar uma notícia porque eu acreditei. É tu ter milhares, talvez milhões de perfis criados com o propósito de disseminar notícias falsas. Sim. Então isso faz com que isso seja um problema de uma escala um pouco maior. Talvez o que assuste, não sei se vocês concordam com isso, é a participação do próprio eleitor. Na medida em que você compartilha nos grupos de família, como disse o Jacomé, coisas que você sabe que não são verdades. Enquanto traça o paralelo com o consumidor, a gente pode traçar o paralelo com o bom e mau consumidor, aquele que consome um produto pirata, sabe que é um produto pirata, sabe que está cometendo um crime. Eu acho que passa também um pouco pela consciência do próprio eleitor. A gente falava antes, e acho que dá para linkar os assuntos, sobre o debate propositivo das eleições. Os eleitores não olham a proposta do candidato. Tá? Na média, existe algum eleitor que vai verificar as duas e decidir. Claro. Mas na média ele não olha. E o candidato sabe que o debate propositivo não leva a lugar algum. O eleitor ele tem uma série de outros estímulos que tem a ver com a vida dele, com a família, enfim, que levam ele para um candidato. E ele tende a acreditar naquilo que tem a ver com o seu pensamento. O Facebook não tem esse algoritmo. Algoritmo, né? Desculpa. Ele não tem esse algoritmo para influenciar as eleições. Ele tem esse algoritmo porque ele quer que eu receba cada vez mais assuntos que me interessam. Sim. Não é? E eu posso sair do Facebook a hora que eu quiser. Também tem isso. É só um produto. Bom, agora para fechar, eu tenho apenas 4 minutos, mas eu gostaria de uma rápida análise de vocês nos 2 pontos dos 2 candidatos. Por exemplo, erros e acertos, tá? A gente tem, por exemplo, o caso agora, outra polêmica, foi o discurso de Eduardo Bolsonaro, de que, abre aspas, basta um soldado e um cabo para fechar o STF. Que impacto, por exemplo, essas declarações, o dito do vice que é desmentido pelo candidato, pode atrapalhar Jair Bolsonaro, se o grande acerto foi a questão da segurança pública, e no caso de Haddad, por que não conseguir frear a onda pró-Bolsonaro, e especialmente agora no segundo turno, onde a concentração e o apoio foi maciço dos outros candidatos, pelo menos. Começa com o Rodrigo. O grande acerto dos 2 candidatos foi ter participado das eleições o mínimo possível. Dos dois? Dos dois. Um podia ter feito pré-campanha, mas ele optou por
por ter outros candidatos em seu lugar no início e até o fim dessa estratégia. Eu admiro essa estratégia dos dois. Como estrategista político, eu preciso reconhecer que os dois tiveram belas estratégias. O outro, quando optou pela primeira oportunidade que teve de não participar mais do debate eleitoral, ele não participou. Então, não participar do debate foi o principal acerto dos dois candidatos. Agora, eu não vejo riscos à democracia com a eleição de nenhum dos dois. Tá? Não vejo que as bravatas... Porque a novidade que existe agora é que a bravata vem de um outro campo ideológico. Tá? Mas a bravata sempre existiu. A bravata foi dita pelos dois candidatos nessas eleições, há de ser justo. E por que a bravata não pega? Porque o eleitor, ele percebe que isso é uma bravata. O eleitor passa a entender que isso é do jogo eleitoral e ele tem, mesmo não sabendo expressar isso, uma confiança nas instituições que sabe que isso faz parte do processo eleitoral. Na prática, pode vencer o Haddad, pode vencer o Bolsonaro. Os dois vão vencer pelas eleições. Se um desses dois grupos tivesse uma outra ideia que não fosse democrática, não estaria disputando as eleições, teria tentado uma outra alternativa. E as instituições brasileiras, elas têm se solidificado de tal maneira, elas têm se fortalecido de tal maneira que o cara pode falar qualquer bravata, que se ela não for possível, se ela não for democrática, ela não vai ser executada em período de governo. Porque as instituições são sólidas. Então, o cara pode dizer que fecha qualquer instituição, isso é uma bravata. Ele sabe que não vai fechar, o eleitor sabe que ele não vai fechar e a própria instituição sabe que não vai ser fechada. Tá? O Brasil vai funcionar, seja qualquer um dos candidatos, o eleito. Marcos? Acho que o Bolsonaro acertou, sim, tem acordo que ele acertou em aproveitar as chances que ele teve de evitar os debates, porque não era algo que favoreceria ele. Acho que daí, inversamente, o Haddad errou ao entrar tardiamente na campanha. Os informes que a gente tem do PT é que ele queria ter entrado logo. Acho que ele precisava ter desenvolvido uma identidade dele mais cedo. Não ajuda o fato de que, aparentemente, o próprio PT, a direção nacional do PT não dá o suporte que ele precisa para isso. Eu acho que ele tardou a construir uma voz dele, a vir para o debate com um tom mais firme que pedia, né? O contexto político pedia. Com relação às instituições, eu acho que os dois erram quando deslegitimam as instituições brasileiras, né? Acho que as declarações do Jair Bolsonaro e dos seus filhos, elas são muito graves, porque as instituições, elas dificilmente, elas não existem por si só. Uma boa medida de por que elas existem e tem um efeito causal é porque as pessoas confiam nelas, né? E se o chefe de um poder, se a gente se acostuma a ver chefe de um poder deslegitimando e daqui a pouco não obedecendo decisões de um outro poder, a gente pode estar caminhando para um conflito mais grave e um certo caos institucional mais complicado de resolver no futuro, o que eu acho que é ruim para a economia, ruim para o Estado democrático de direito. E eu acho que sim, sendo assim, a gente corre o risco de ter a democracia brasileira saindo machucada desse processo. Porque democracia não é só eleições e contestação, é uma série de outros direitos individuais, tanto do que o cidadão pode fazer, quanto de proteções do cidadão contra o Estado, que a gente pode se acostumar a ver até uma erosão nos próximos anos. Exemplos de democracias em que o líder é eleito, mas que são autoritárias, estão abundando no momento no mundo. Filipinas, Venezuela, Turquia, e o grande medo hoje da maioria dos cientistas políticos é ver o Brasil caminhar nesse rumo. Bom, reta final, a gente vai acompanhar ainda os próximos dias e desde já agradeço. Nessa campanha, já começo agradecendo tanto o Rodrigo quanto o Marcos, que nos acompanharam no primeiro, agora no segundo turno, e a discussão política não começa, porque não termina, na verdade, porque depois das eleições a gente vai ter que começar a prever o que vai acontecer, e aí por isso já deixo o convite aberto, tanto para o Rodrigo quanto para o Marcos. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Obrigado, boa noite.